Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que tenho o prazer de uma vez mais vos saudar com a paz do Senhor. Sou eu mesmo, teu irmão em Cristo, Diácono Gleidson. Aleluia. Confesso aos irmãos inicialmente que essa mensagem ela foi pregada ontem na nossa igreja pentecostal do Filho de Deus aqui na cidade de Uibaí. Confesso aos irmãos que não deu para gravar. Amém. E aqui estou regravando esse áudio, glória a Deus, para podermos ter, aleluia, o cuidado com o espírito do falso profeta. Glória a Deus. Inicialmente, irmãos, vamos fazer uso da palavra em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, nos diz a Bíblia: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Glória a Deus. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, servos de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, inicialmente, irmãos, afirmo a todos vocês que a palavra de Deus ela é viva. Todos os momentos que nós meditamos a mesma, o Senhor nos esclarece algo, nos dá um entendimento, uma revelação dentro da palavra, e isso é maravilhoso, irmãos. Porque podemos ver, aleluia, o poder de Deus através da palavra, expressado através da palavra. Glória a Deus. Estava meditando o contexto desta palavra, irmãos, ontem, e Deus me fez entender algo tremendo, e isso realmente é um alerta para todos nós. Termos um cuidado, aleluia, para nós não nos deixarmos enganar pelo espírito do falso profeta. Essa passagem a qual nós lemos, muitos a utilizam, muitas vezes na questão da pregação, em citar, em questões da peleja que vem contra a nossa vida, e se realmente nós não estivermos em Cristo, grande é a nossa queda. Isso é uma verdade. Mas meditando pelo contexto desta palavra, Deus me deu discernimento nessa mesma passagem a qual lemos, glória a Deus, para nós termos um cuidado, glória a Deus, com o espírito do falso profeta. Amados irmãos, já no seu versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, o Senhor está nos alertando, dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, ainda seguindo esses versículos, o Senhor está nos alertando, dizendo que os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos. Ainda dizendo na Bíblia que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos, ou seja, não pode uma árvore boa produzir frutos maus, ou vice-versa, uma árvore má produzir frutos bons, porque a árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Então podemos conhecer um falso profeta através, aleluia, dos frutos que ele expressa, aleluia, visivelmente falando. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, em 2 de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes a si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
aleluia, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Glória a Deus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastem-se. Então Timóteo ele está falando acerca dos frutos que esses falsos profetas expressam. A Bíblia é bem claro, irmãos, que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Uma verdade a qual nós podemos ver é que os falsos profetas, eles não estão no Espírito de Deus. Eles estão na carne. Se porventura há algum espírito aí envolvendo, não é o de Deus, irmãos. Na sua maioria das vezes é o espírito do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos se apresentam como homens de Deus, mas nós devemos ter o cuidado, amados. Segundo de Coríntios capítulo 11, glória a Deus, no seu versículo 13, diz: porque tais falsos apóstolos, aleluia, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, irmãos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então muitos aí estão se expressando, se apresentando como homem de Deus, como servo do Senhor, mas os seus frutos os denunciam, que são na verdade filhos do diabo, falsos profetas que não têm compromisso com a justiça de Deus, estão distorcendo a palavra, ensinando ensinamentos que não convêm. Irmãos, Deus me deu discernimento também que não somente pelos seus frutos é conhecido um falso profeta, mas como também é conhecido pelos seus ensinamentos, a qual na verdade prega. Amém? Por aquilo que eles pregam, estamos também tendo a capacidade de conhecer o falso profeta. Aleluia. Na epístola 1 de Timóteo, no seu capítulo, glória a Deus, no seu capítulo 4 diz: mas o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o falso profeta, na sua maioria das vezes, irmãos, eles pregam contra a justiça de Deus. É por isso que nós devemos meditar as Sagradas Escrituras, devemos conhecer a palavra de Deus como ela é, porque quando surgido aí falsos profetas pregando heresias, doutrinas de demônios, nós vamos saber, irmãos, se é de Deus ou se não é de Deus. Outrora, irmãos, em épocas passadas, na sua maioria das vezes, dava para se saber se é um falso profeta ou se não é. Porque, aleluia, muitas vezes, na sua aparência, na sua fisionomia, podíamos ver o mundanismo na vida destas pessoas. Mas hoje em dia não, hoje está complicado, irmãos. Porque muitos vêm, aleluia, aparentando-se de doutrina, mas quando muitas vezes vamos observar, aleluia, as suas ações, os frutos, como também os seus ensinamentos, vamos ver que há muitas distorções, heresias de perdição, como também doutrinas demoníacas que estão contrárias à justiça de Deus. Tantos que se dizem de Deus, irmãos, mas pregando doutrinas satânicas, doutrinas demoníacas. Observem aí, irmãos, a Bíblia diz que o casamento é vitalício. A Bíblia diz que o casamento é único, a única coisa que pode separar um casal é a morte. Ali Romanos capítulo 7, versículo 2, 3. Amém?
Mas veja tantos aí, tantos homens que são intitulados de Deus, apoiando, glória a Deus, o divórcio segundo o casamento. Doutrina de demônio, irmãos. Falso profeta. Veja, irmãos, a Bíblia é clara. Se Deus está falando assim, é assim, não é assado. Mas muitos estão distorcendo a Bíblia para a sua própria condenação. E o que me chama mais a atenção de tudo isso, irmãos, é que muitas pessoas se deixam ser enganadas por esses falsos profetas. É aí aonde entra aquela passagem que nós meditamos inicialmente, a casa na rocha ou a casa na areia. Porque aquele que ouve a palavra, que pratica a palavra, irmãos, são aqueles que em todo o tempo estão se deleitando na palavra de Deus, buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando em Deus, aleluia, a verdade que liberta. Quando é vindo, aleluia, esses ventos, essas chuvas, a soprar contra a casa, que é a nossa vida espiritual, está simbolizando uma guerra tremenda, o próprio Satanás tentando de alguma forma, aleluia, achar brecha em nossa vida para adentrar. Mas se nós somos ouvintes e praticantes, servos de Deus, a nossa vida não está de qualquer forma não, a nossa vida está revestida, aleluia, por Cristo, das suas santas armaduras, na qual estamos firmes na peleja e a nossa casa não cai. O espírito do engano não tem vez contra a vida daquele que vive uma vida edificada na rocha que é Cristo. Mas aqueles que não dão crédito à palavra, não dão atenção, estão vivendo aí a sua vida de qualquer forma, no mundanismo, na sensualidade. Ei, o diabo, quando vem combater contra essa casa, enorme é a queda desta pessoa, porque a sua vida está edificada na areia. É aí que o espírito do engano adentra na vida desta pessoa, porque não está com Cristo. Não está com a verdade, não está de acordo à justiça divina. Cuidado com o espírito do falso profeta, que já se tem enganado a muitas pessoas. Naquele último dia, irmãos, muitos vão, aleluia, se dar de frente com a justiça gloriosa de nosso Deus. Ah, Senhor, no Teu nome nós profetizamos, no Teu nome nós falamos, nós pregamos, expulsamos demônios, mas o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Nós não devemos nos deixar levar, irmãos, por sinais, por supostos sinais que andam operando por aí. Aleluia, muitos ignorantemente chegam a afirmar que se não está tendo sinais é do capeta. Cuidado, o nosso irmão profeta João Batista, eu não vejo na Bíblia ele operando sinais maravilhas, mas estava ele pregando a justiça de Deus, ganhando almas para o reino dos céus, e o nosso próprio Jesus testificou que homem semelhante a João Batista não há. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, este é maior do que João Batista. Cuidado, irmãos, cuidados, aleluia, cuidado, porque nem todo sinal ali, visivelmente falando, é de Deus. A Bíblia diz que o próprio Satanás faz do céu fogo cair. Cuidado com o espírito do engano. Cuidado com os enganos de Satanás. Irmãos, tantas coisas está sendo ensinado aí. Tantas heresias, tantas visões aí falsas. Nem falo que é revelação, é remelação. Porque não é de Deus. Então, infelizmente, muitos estão sendo enganados, irmãos, porque as suas vidas estão na areia e não na rocha que é Cristo. Glória a Deus. Então, o falso profeta, irmãos, ele não está de acordo à justiça de Deus, não está. Ele não prega aquilo que está de acordo à justiça de Deus, não prega. Sempre vai pregar coisas distorcendo
a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que a mulher não pode cortar o cabelo, mas veja, tanto se posicionando como falsos profetas, dizendo que não é pecado a mulher cortar o cabelo, que não é pecado a mulher se vestir sensual, seminua, ou vestir roupas que não convêm às servas do Senhor. Veja tantos que estão aí pregando isso. E se nós pregamos contra esse pecado, somos fariseus, somos santarrões antiquados, mas calma aí. Se nós pregamos contra a sensualidade das coisas, é doutrina de homem, então quer dizer que a doutrina de Deus é a mulher andar nua, pelada, seminua, na vaidade, na lascívia? Está repreendido, Satanás. A palavra de Deus nos fala que sem a santificação ninguém virá a Deus, conforme Hebreus capítulo 12, 14. Irmãos, tenhamos cuidado, porque mínimas coisas, aleluia, podemos estar dando brecha a Satanás e este mesmo adentrar na nossa vida. A sã doutrina de Cristo, aleluia, na nossa vida nos faz verdadeiramente sermos cidadãos do céu. Vocês acham que no céu o imundo vai passar? Não vai, irmãos. Quem vive uma vida de iniquidade, de imundícia, no céu não passará. Quem está apoiando esses falsos profetas aí, concordantes com seus ensinamentos, não vai para o céu não. Vai para o fogo do inferno se não se arrepender. A Bíblia nos fala que muitos são aqueles que levantam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, aleluia. São as pessoas que estão levantando para si, irmãos, os falsos profetas. Muitas vezes, vendo a imundícia, vendo a baboseira que está aí, mas é farinha do mesmo saco. São concordantes com as obras das trevas. A Bíblia diz que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas, mas infelizmente as pessoas estão abraçando as trevas, estando de mão dadas com o capeta e andando de passos largos para o inferno. Irmãos, que Deus tenha misericórdia dessas almas, que Deus tenha de compaixão, aleluia, de todos nós. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado que não caia. Mas se estamos de pé, que estamos pela misericórdia de Deus alertando, fuja da aparência do mal. Irmãos, tantos aí, aleluia, estão pregando doutrinas de demônios e o povo não está se apercebendo porque está em concordância, estão em trevas. Misericórdia. Jesus está voltando, meus irmãos. Porventura, quando nosso Senhor voltar, achará fé na terra? Essa fé, irmãos, que a Bíblia fala, não é apenas uma fé de boca que diz: eu creio em Deus. Não, varão, varoa, servo de Deus, servo de Deus. Está tratando da obediência a Cristo. Será quando Jesus voltar nesta terra, achará servos obedientes, prudentes, que estão vigiando, tampando as brechas, que estão com as suas vidas firmadas na rocha? A Bíblia diz que a porta larga que conduz ao inferno, são muitos os que passarão por esta porta. Então isso é sinal que são muitos que estão de acordo ao erro. São muitos que estão se deixando levar pelo espírito do engano. São muitos os que estão se deixando levar pelas mentiras do diabo. Mas a porta estreita é aquela que conduz ao céu, e poucos são os que encontrarão, os que passarão pela mesma. Então a Bíblia está dizendo que no céu, aleluia, são poucas pessoas que vão entrar. Por quê, irmãos? Porque a palavra da verdade, aleluia, não são todos que aceitam, mas aqueles que de bom ânimo abraçam a verdade como ela é, são libertos por Cristo e feitos filhos de Deus, como também bem-aventurados diante do Deus de Israel. Vamos ter o cuidado com o espírito do falso profeta. Será se verdadeiramente os nossos frutos estão expressando os sermos de Deus? Será se a nossa vida está concordante com a verdade divina? Será se estamos pregando a verdade mesmo, irmãos? Ou não estamos passando a mão, escondendo o pecado e apoiando a imundície do cão? Irmãos, WhatsApp, essas coisas aí é do diabo, irmãos. Agora eu acho muito estranho
uma pessoa dizer que é de Deus e apoiando essas coisas aí. Amém? Eu acho muito estranho. Então Deus ele quer compromisso, Deus ele quer conserto, Deus ele quer que o seu povo, glória a Deus, tenha compromisso com a verdade. Se o WhatsApp é do diabo, irmão e irmã, é do diabo, e aqueles que fazem o uso, infelizmente, está cego pelo bichão. Então se arrepende enquanto tempo, tem dúvida, ore a Deus, faça e prova com Deus, que Deus não é Deus de confusão, Deus não é mentiroso não. Se ele falou, irmão e irmã, está falado e ponto final. Glória a Deus. Veja tanto ensinamento terrível, irmão. Misericórdia. Misericórdia, Jesus está voltando. E o que nós devemos fazer é consertar nossa vida com Cristo em quanto tempo, irmãos? Misericórdia. Porque aquele que não estiver de acordo com a justiça de Deus, infelizmente vai perecer. E quando Jesus concluiu a sua pregação, seu ensinamento, conforme Mateus 7, de versículo 29, muitos se ficaram maravilhados da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Então a palavra de Deus, quando pregada de acordo com a reta justiça, ela tem uma autoridade tremenda, irmãos. Amém? Ela tem uma autoridade tremenda. Então, você que ouviu essa palavra, quem sabe enganados aí por essas igrejas mundanas, com tanta coisa, irmão, se nós fôssemos falar o tanto de ensinamento herético aí que andam pregando, nós passaríamos, quem sabe, uma vigília só citando doutrinas de demônios, ensinamentos errados. Mas aqui estamos apenas citando alguns para que os irmãos adentrem no entendimento e larguem das mesmas coisas. Muitos aí dizendo que batom, maquiagem, essas coisas aí não é pecado. Será se não é? A pombagira gosta de tais coisas e ama quem usa. Como é que não é pecado, meu irmão? Como é que não é pecado, minha irmã? Muito interessante isso, não, irmãos? Muito, muito interessante isso. Como é que a mulher diz que é de Deus? Mulher de Deus, mulher de Deus, ora, profetiza, sapateia, relampeia, pega fogo, mas usando essas imundícias e não se sente incomodada. Irmãos, eu já ouvi testemunhos de irmãos em épocas passadas que uma mulher de Deus, uma serva de Deus, quando fizesse qualquer coisa errada, passasse um batom, ou até mesmo alguma coisa incolor, transparente nas unhas, ou na boca, ou alguma coisa desse tipo aí, Deus mostrava, Deus usava um profeta, revelava o pecado, irmãos. E outrora havia-se temor. Hoje não, irmãos, está uma bagunça. O tanto de pastor em adultério em cima do púlpito, em fornicação, em prostituição, o tanto de jovem aí, louvando, regendo o coral, estando em pecado, o tanto de pessoas descendo as águas batismais com as suas vidas não libertas. Irmãos, está uma bagunça. Essas igrejas mundanas estão pregando um falso evangelho, aonde Paulo mesmo diz, até mesmo se um anjo do céu descer do céu e pregar a vocês um outro evangelho, descarte, porque anátema, é um evangelho maldito. Misericórdia, veja, irmãos, se aperceba que a cada dia o diabo de alguma forma está se expressando em meio à sociedade, sendo adorado. Eu estava pesquisando aqui ontem no Google, e um tal de um rapper nos Estados Unidos, não sei se por nome Lil Nas X, eu não sei se assim se pronuncia, com um suposto tênis de Satanás. Um tênis que tem gotas de sangue reais de pessoas humanas. Nossa, irmãos, quando foi lançado esse tênis, em questão de segundos acabou o estoque. Um tênis que custa quase R$ 5.800. Algo que é consagrado ao diabo. Outrora até se havia uma certa questão desse negócio de ocultismo, que as pessoas muitas vezes praticavam de forma, quem sabe, mais às escondidas. Hoje não, está aberto, irmãos. Hoje está sendo visível o próprio Satanás, só está faltando ele se materializar no meio da terra e as pessoas verem.
Tá terrível. E infelizmente esse Satanás aí tem adentrado na vida de muitas pessoas, de muitos templos, e enganado a muitos. O tanto de distorção, o tanto de heresia que estão pregando, irmãos, ficamos apercebidos. A vinda do Senhor está próxima. Então Jesus, ele quer que tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Muitos, na verdade, se têm feitos anticristos. Saiu do nosso meio, não permaneceu. Por quê? Porque não é de nós. São anticristos, são filhos da besta, são filhos do diabo. Isso porque as suas vidas não estão, aleluia, nos parâmetros bíblicos, nos ensinamentos bíblicos, de acordo à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos ter cuidado com muitos que aparecem por aí, dizendo que é de Deus, aquela coisa, mas quando realmente, na verdade, são filhos do diabo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que essa breve meditação aí sirva de alerta a todos nós. Você que ainda nunca fez uma aliança com o Senhor, ouviu essa mensagem, aceite Jesus comigo, falando assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, reconheço que sou pecador e necessito de Ti para a purificação da minha alma e para a salvação da minha alma. Me perdoa, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, me sela com Teu sangue para o grande dia da salvação receber do Senhor. Fala você aí, meu irmão, que está desconcertado, glória a Deus. Vamos fazer uma oração do conserto, dizendo assim: Senhor, eu volto para os Teus braços, me perdoe pelas minhas transgressões, pelas minhas faltas, me aceite novamente, escreve meu nome no livro da vida, me sela com Teu sangue, para receber da sua salvação, Senhor. Desviado, desviada, quem sabe não vigiou aí, se afastou dos caminhos do Senhor. Façamos agora uma oração de reconciliação. Amém? Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito novamente como meu Senhor e Salvador. Apaga o meu nome, Senhor, do livro da morte, escreve-o no livro da vida. Me sela com Teu sangue, me dá graça, me ajude a ser fiel, para que eu possa entrar no céu. Me cobre com Teu sangue e me ajude, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Lembrando, irmãos, procure uma IPFD mais próxima aí da tua casa. Congregue lá, amém. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada por Cristo. Então fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Cuidado com o espírito do falso profeta. Deus abençoe a todos, que Deus possa, de uma forma gloriosa, vos abençoar. Fiquem todos na paz do Senhor.